Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Açores deste domingo, 15 de março. No programa de hoje vamos fazer um balanço de todas as mudanças desta semana em contexto de diocese. A vida dos açorianos sofreu muitas alterações nos últimos dias e este programa vai informá-lo sobre essas mudanças em contexto diocesano. Seja bem-vindo ao Igreja Açores. Na Diocese de Angra, como praticamente em todas as instituições do país, os eventos de risco foram cancelados por causa do Covid-19. A Conferência Episcopal Portuguesa decretou a suspensão da celebração comunitária das missas e a Diocese de Angra emitiu um comunicado sobre todas as medidas internas tomadas neste contexto de pandemia. O vigário-geral da Diocese, cônego Hélder Fonseca Mendes, enumerou as 3 etapas desta posição da Igreja Católica nos Açores. Na primeira fase foi mandado retirar a água batismal das pias de água benta à entrada das igrejas, dando a Sagrada Comunhão aos fiéis apenas na mão, evitando a saudação da paz com o aperto de mão ao braço. Depois, numa segunda fase, determinou o cancelamento de todos os eventos programados pela Diocese e demais pessoas coletivas canónicas, como sejam jornadas de estudo, cursos, retiros, evitando a deslocação e participação de pessoas de fora da região, bem como do nosso pessoal para fora da região. Foram também desaconselhadas as celebrações privadas e comunitárias da unção dos doentes que costumam fazer-se por esta época. Numa terceira fase, neste fim de semana, 15 e 16 de março, encerramos as atividades dos grupos de catequese de crianças, bem como os grupos de jovens e de adultos, de todos os serviços e movimentos laicais, até ao dia 12 de abril. A Caritas Diocesana cancelou o seu peditório para este fim de semana. O Corpo Nacional de Escutas cancelou também as suas atividades. O Seminário Maior encerrou as aulas até ao dia 12 de abril. As Romarias Quaresmais ficam suspensas durante esta quaresma. As comemorações do Dia Mundial da Juventude em todas as ilhas, a 4 e 5 de abril, ficam sem efeito nesta data. E a partir desta segunda-feira, 16 de março, há ainda novas regras. São suspensas na Diocese de Angra as celebrações comunitárias da Santa Missa aos domingos e dias de semana, bem como as procissões, laus perenes e outros atos de culto, até ser superada a atual crise de emergência, devendo o Bispo Diocesano levantar a obrigatoriedade do preceito da missa dominical para todos os fiéis. Ficam também sem efeito as celebrações do sacramento da confirmação do Crisma, que estão a decorrer na Ilha de São Jorge de segunda-feira, bem como a visita pastoral ordinária do Bispo Diocesano àquela ilha. São ainda canceladas as celebrações comunitárias ou privadas do sacramento da penitência ou da reconciliação, a não ser por pedido explícito e necessário do penitente e salvaguardadas as devidas distâncias do confessor. São suspensas as visitas dos párocos e ministros extraordinários da comunhão aos doentes, domiciliárias e a lares. Deve adiar-se as celebrações comunitárias dos sacramentos do batismo e do matrimónio, ou em caso de necessidade absoluta, que sejam restritas apenas aos familiares diretos, sem a participação de convidados. De igual modo, os sacramentais ou benções públicas devem ser evitados. Relativamente aos funerais, evitem-se os velórios com muita gente, devendo apenas estar presentes os familiares mais diretos do defunto. Ficam também suspensas as missas exequiais ou de corpo presente, de 7, 37, de aniversário, até indicações em contrário. Esperamos fazer a avaliação desta situação até o dia 3 de abril próximo, de tal maneira que possamos celebrar a Semana Santa e a Páscoa comunitariamente, se as condições de saúde pública assim o permitirem. Em caso afirmativo, fica sem efeito este ano o rito lava-pés, bem como a adoração da cruz de Sexta-feira Santa, sem osculação, mas por uma genuflexão e inclinação. Não é aconselhável também a procissão da ressurreição aos enfermos. As visitas turísticas às igrejas e espaços museológicos das mesmas devem também ser evitadas. Aconselha-se os sacerdotes a celebrarem a Eucaristia ao domingo e por semana, ainda que de um modo particular, sem celebração comunitária. Aos fiéis pede-se que acompanhem a celebração da Eucaristia pelos meios de comunicação social,
devendo estes manter as transmissões tal caso seja possível, ainda que sem assembleias constituídas. Intensifique-se a vida de oração em casa, biblicamente alimentada, a atenção familiar, o jejum dos excessos e a esmola do cuidar dos mais próximos. São estas as medidas que a Diocese de Angra tem nesta luta conjunta contra o coronavírus na nossa região. O Bispo Dom João Lavrador adiantou que, apesar das regras de restrição, é preciso também manter a serenidade. A primeira indicação que eu diria é que é bom nós não entrarmos em pânico, nem fazermos este problema, que é grave, sem dúvida, que nós levemos estas coisas com muita serenidade e que realmente não encontremos aqui, de alguma maneira, uma situação de tal maneira de conflito ou de angústia que realmente não nos deixe raciocinar e não nos deixe ter a serenidade necessária. Em segundo, o que a Diocese irá fazer é estar sempre muito atenta às realidades que venham, seja a nível das autoridades do Estado, a nível do país, seja aqui a nível da região, e, naturalmente, que procuraremos seguir dentro do que é o normal, os procedimentos que estão naquilo que é as realidades próximas. A posição da Igreja Católica nos Açores num contexto de pandemia mundial e em que a região está em estado de contingência. Adiado ou cancelado foram as palavras mais utilizadas nos últimos dias na região e no país. Foram muitas as iniciativas canceladas também no âmbito diocesano. O Seminário Episcopal de Angra suspendeu as aulas e adiou as jornadas de teologia para uma data ainda a definir, garante o reitor Padre Hélder Alexandre. Vamos aguardar a evolução de situação. Parece-me que até o verão, pelas informações que eu tenho, a situação desta epidemia pode aumentar, por isso seria importante avançar com datas. Vamos, para já, deixar o ano académico terminar e, a partir do próximo ano académico, poderemos tomar alguma decisão mais concreta e mais sensata. Parece-me que seria importante avançarmos com datas. Tivemos de seguir as normas regionais, acatá-las e cumpri-las com serenidade. Naturalmente não é uma decisão fácil, quereríamos continuar a trabalhar, mas temos que acolher as decisões que vêm de cima e superiormente, para que também nos protejamos a nós próprios, aos funcionários desta instituição e permitir-nos precaver-nos de situações complicadas com algum contágio interno que seria dramático para o seminário. Isso foi com serenidade que tomamos esta decisão, aconselhando-nos junto do nosso médico e em conformidade com toda a equipa. Os seminaristas regressam agora à casa e voltam à partida para o normal arranque do terceiro período letivo. Suspensa foi também a Semana Nacional da Cáritas e o respectivo Peditório Nacional. A decisão da Cáritas diocesana foi para Anabela Borba a única hipótese no contexto nacional, porque neste momento o cuidado tem que ser outro. Portanto, nós seguimos naturalmente as indicações do Governo-Geral. Já tinha também havido uma orientação da Cáritas Portuguesa para suspender. Nós entendemos não suspender até ouvirmos o Governo Regional. Assim que o Governo Regional falou, nós entendemos imediatamente seguir as mesmas regras, porque achamos que estamos a viver um quadro de emergência nacional e também regional e, portanto, não faria nenhum sentido a Cáritas estar, neste momento em que a população deve estar para já em casa, o mais possível, estarmos nós na rua em contactos com as pessoas e, de facto, a fazer um apelo à solidariedade, quando, de facto, neste momento a solidariedade de uns para com os outros é, naturalmente, proteger-nos a nós próprios e protegermos os outros. E, portanto, decidimos, de facto, fazer isto, cancelar todas as atividades, inclusive até a missa da Semana Cáritas, que foi neste momento suspensa também já. A Semana Nacional da Cáritas deverá realizar-se quando e se o país regressar à normalidade. Este ano, sob o tema Cáritas é Amor, a Cáritas portuguesa entendeu que esta seria a melhor forma de amar, tendo em conta o momento por que passa o país e o mundo.
O bispo Dom João Lavrador encontrava-se em visita pastoral à ouvidoria de São Jorge. Depois de 3 dias, a visita, que se estendia até 24 de março, foi suspensa. Apesar do adiamento, ainda foi possível visitar algumas localidades, garantiu o ouvidor Padre Manuel das Matas Santos. As pessoas geralmente fazem isto com muito gosto e também com muita simplicidade e humildade que é própria aqui desta gente de São Jorge. Isto foi interrompido, vai ser interrompido na segunda-feira, né? Só estamos ainda há 2 dias da visita pastoral, mas tem decorrido bem, com muita afluência das pessoas. Foram rezados em Santa Macho e ele reuniu com o Conselho Pastoral, com os catequistas, com as comissões administrativas, visitou também as instituições da freguesia, juntas de freguesia, casas de povo, filarmónicas, essencialmente tudo que são movimentos, instituições, poderes locais, não é? Se a Bispo tem se encontrado com eles e dialogado com eles. Houve um dia que o Sr. Bispo não tinha nada e eu aproveitei já para visitar aqui as instituições do Conselho da Calheta, aqui na Vila da Calheta. E à noite fomos à Feijão dos Vinhos, que é um prato especial, em que houve uma Eucaristia também muito simples, mas bela. E depois um jantar convívio. Ficou ainda suspenso o sacramento do Crisma na ouvidoria de São Jorge para uma data a anunciar. Claro que as pessoas estavam preparadas, havia gente que tinha vindo para esta visita pastoral, principalmente alguns padrinhos e alguns familiares dos que se iam crismar. Estão assim um pouco apreensivos, mas vamos ver o que é que isto depois vai dar no futuro. A visita pastoral à ouvidoria de São Jorge vai ser retomada numa data ainda a definir. Recorde-se que o bispo ficaria na ilha até 24 de março. Com a Quaresma a decorrer, as romarias foram interrompidas por um bem maior. Por prevenção do Covid-19, o surto mundial, o movimento de romeiros de São Miguel decidiu desaconselhar a saída dos grupos esta sexta-feira. Connosco está João Carlos Leite, do movimento de romeiros, a quem agradeço a presença neste espaço de entrevista. João Carlos, como é que se geriu todo este processo? Muito boa tarde, Tatiana. O que acontece foi, atendendo às notícias que decorreram, na quarta-feira nós acolhemos um rancho de romeiros e quando cheguei a casa com eles, para a refeição e para os acompanhar na pernoita, percebi que o Sr. Presidente do Governo estava a dar uma entrevista na televisão e com a indicação não tinha som. Era o Covid-19. E aí, eu disse, eu tenho de ouvir aquilo. Na madrugada, quando fui levá-los à igreja, por volta das 5 da manhã, eu liguei a televisão e fui buscar a gravação e vi com apreensão e decidi que havia necessidade de fazer qualquer coisa. Digo, não podemos, perante uma situação de alerta deste, atendendo às características das próprias romarias, que todas as semanas tem centenas de romeiros na rua e envolve-se com milhares de pessoas. Então, não só nas pernoitas, na casa das famílias e nos salões, mas também na caminhada do próprio dia. E depois existem vários contatos e perante aquele alerta era necessário tomar uma atitude. Aguardei pela hora de expediente da Direção Regional de Saúde, liguei para a Direção Regional de Saúde, falei com 2 técnicas lá, entretanto lembrei-me de emitir um e-mail que era para enviar para a Direção Regional de Saúde, mas entretanto depois surgiu-me a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel. Eu disse, bem, pode ser para aqui, até porque se calhar estão mais experientes em relação à nossa realidade. E aguardei a resposta. Naturalmente a resposta só poderia ser uma. O senhor delegado de saúde de Ponta Delgada desaconselhou as romarias e de imediato comecei em contato mês telefónico para os ranchos que iriam sair na terceira semana, portanto na próxima madrugada.
Alguns já estão mesmo na fase final dos seus preparativos, como, por exemplo, confissões. Havia 3 que estavam em confissões, é engraçado. Praticamente todos aceitaram de bom grado. Senti o alívio em alguns. Outros disseram, isto agora é uma pena, é de ver, olha, se alguém sair, eu também sai. Houve um só que disse, mas eu vou sair. E aí, pronto, ficamos a aguardar pelo decorrer do dia, fomos contatando novamente os responsáveis. Entretanto, pessoas envolvidas também na comunidade começaram a contatar com eles e conseguiu-se que, pronto, também há que referir que eles foram apanhados de surpresa, né? Eles estavam na última hora da sua preparação e apanharam aquilo de choque. Até que houve um que era um amigo meu de um rancho, que não era responsável, mas e contatou comigo e disse que o rancho ia sair. Ele já me ligou a dizer, olha, não pensei bem, respondi a canto, agora a Frei faz todo o sentido não sair, de modo que as pessoas acabaram por se consciencializar desta nossa nova realidade. Portanto, nenhum dos ranchos, entretanto, desde que houve essa comunicação por parte do movimento, nenhum dos ranchos saiu, entretanto. Quantos ranchos é que ficaram por sair e quantos é que foram para a estrada nas primeiras semanas da Quaresma? Na primeira e segunda semana saíram 21 ranchos. Terceira, quarta e quinta e 3 da sexta fazem 33. Portanto, são 33 ranchos que não vão sair. Esta madrugada sairiam mais 10. Por exemplo, se eventualmente saíssem os 10 na próxima madrugada, nós amanhã teríamos na rua 20 ranchos de romeiros. Cerca de 1000 romeiros. Que eram os que iam entrar, os 10 que vão entrar e os 10 que acabavam de sair. Era muita gente e, efetivamente, as precauções não eram muito possíveis de se fazer. É uma manifestação de penitencial, que só faz sentido na Quaresma. E já está assumido por todos que a romaria deste ano é fazer o sacrifício não ir. Como é que estão os romeiros que não foram para a estrada? Como é que se sentem? Ainda não tive contato direto com nenhum, mais pelo telefone e com a partilha para o e-mail de todos deste nosso desaconselhamento. Presentemente a situação já se alterou, porque já passamos para um nível superior passamos de alerta para contingência e com a contingência as medidas teriam de ser mesmo essas. Portanto, tenho a certeza que esta foi a decisão mais acertada para todos, para os próprios romeiros e para a Ilha de São Miguel em geral. Pois, logo após o alerta do Sr. Presidente do Governo, nós tomamos esta atitude de iniciar contatos para nos prevenirmos e termos uma conduta adequada e também de encontro à nossa cidadania e à nossa urbanidade. Nós temos esse dever. Mais do que ter que fazer a romaria de caminhada, de penitência, de oração, é esta romaria de contenção para não propagar esta doença. E quanto aos 2 grupos que vinham do Canadá, sei que um foi para a estrada na primeira semana. Não, graças a Deus, atendendo às despesas consideráveis que eles têm na deslocação para cá. Um saiu na primeira semana e o outro recolhe amanhã. Não, desculpe, ele recolhe no domingo de manhã. Portanto, ainda temos homens nas estradas? Sim, ainda estão 10 ranchos na estrada. Porque não faz sentido, eles já estão na fase terminal da sua caminhada. Hoje é a última pernoite e amanhã já recolhem todos as suas... Todos não, há 2 que é no domingo da manhã. São Pedro de Norte Estinho e o do Tronco. João Carlos Leite, que mensagem gostaria de enviar para os irmãos que não conseguiram cumprir este ano a caminhada quaresmal? Olha, a mensagem é muito simples, é que sofram com
com paciência e com abnegação a essa impossibilidade de irem de Romeiros, porque a generalidade dos nossos peregrinos chega a essa altura, tem esta necessidade desta reflexão, deste retiro, digamos assim, e agora vão ter que o fazer de maneira diferente, com as suas famílias, eventualmente mais dedicados às esposas, às mães, aos familiares mais de perto, procurando também, sei lá, recorrer a jogos do passado, digamos assim, jogos de tabuleiro, arranjar os quintais, os jardins, um contato diferente com todos no ambiente familiar. Uma outra caminhada que se calhar também nos dias de hoje é necessária de relembrar, concorda? Absolutamente. Cada vez as pessoas têm menos tempo e menos tempo para se dedicarem sobretudo à família, né? Então as vidas estão muito preenchidas com a vida social, com a vida laboral, pouco com a vida familiar. Agora, olha, surgiu essa possibilidade, vamos dar maior atenção à nossa família. João Carlos Leite, muito obrigada por ter estado connosco neste espaço de entrevista. Um bom resto de Quaresma para si. Muito obrigado à Tatiana e uma boa continuação de Quaresma para todos e uma Santa Páscoa. Neste Igreja Açores teremos ainda mais um convidado. O convidado desta edição do Igreja Açores é o padre Eurico Caetano, ouvidor das Flores, que acolheu o 4º encontro da Pastoral Social nos dias 10 e 11, no Auditório Municipal das Flores, e que teve como orador o padre José Júlio Rocha. Vamos também conhecer o ritmo a que a ouvidoria caminha nesta caminhada, passo o pleonasmo sinodal diocesana. Obrigada por estar connosco, padre Eurico. Como é que decorreram estes encontros formativos e quais foram os temas escolhidos para estas reflexões? Boa tarde. Em primeiro lugar, estes encontros correram muito bem participados, com cerca de 3 dezenas de participantes nos 2 dias. Os temas foi a questão do mal, já numa sequência do ano passado, uma vez que o padre Júlio não teve a oportunidade, por cancelamento de avião, participar o ano passado. Demos continuidade ao mesmo tema, no sentido de ajudar as pessoas a olhar para a realidade, a saber vislumbrá-la com os olhares de Deus, de Jesus, tentando procurar também respostas e como podem ser ativos na resolução de muitas situações de maior gravidade ou de carência na sociedade em que vivemos. Como é que foi a afluência da comunidade da Ouvidoria das Flores a estes encontros? A afluência foi boa, como disse, cerca de 3 dezenas de participantes. É claro que no espectro de 3.500 habitantes é uma participação até bastante aceitável, o que mostra também que há preocupação em pessoas contribuírem com o seu lugar, com a sua ação, também nessa realidade, porque é uma atividade a nível de ouvidoria, com participação das várias paróquias, e por isso é importante percebermos que a comunidade só funciona com este tripé, que é a evangelização, a caridade e a liturgia, e portanto falar da pastoral social é falar da ação concreta do amor da comunidade em nome de Deus àqueles que estão à sua volta. Começamos pelas Flores numa, digamos que uma ronda pelas ouvidorias açorianas para conhecermos um pouco melhor a sua realidade. Qual é a realidade e a dimensão espiritual e física da Ouvidoria das Flores? A Ouvidoria das Flores é composta de 11 paróquias e mais 2 lugares, que já vive há algum tempo uma caminhada em conjunto, por isso tem os seus párocos em sólido. Recentemente, há um ano, com o falecimento do Padre Trigueiro, assumimos a última que estava ainda com o seu parque residencial e, portanto, toda a ilha está a funcionar nesta caminhada conjunta,
rumo à vivência da fé e também ao testemunho daquilo que é ser cristão. Por isso, há muitos anos já, há cerca de 12, 13 anos que esta caminhada existe nas Flores, por isso torna-se mais fácil também perceber o que é isto de caminhada sinodal, porque já se vive, que é o caminhar em conjunto em prol de. Quais são os movimentos com maior atividade? Quais são, neste aspecto, os pontos positivos de uma ouvidoria mais pequena? Os pontos positivos é a capacidade de podermos trabalhar em conjunto e de percebermos que, de facto, cada um por si, o produto que possa fazer no seu trabalho acaba por ser menor. Se conseguirmos dar as mãos e caminharmos em conjunto e de percebermos que juntos somos mais e, portanto, podemos fazer melhor, então aí podemos perceber que é mais fácil. Por isso, é um dos frutos bons deste trabalho que, a meu ver, não pode voltar atrás. Portanto, é a mesma realidade que tem que existir nesta ilha, porque está a perder população, e a gente vai vendo isso, e, portanto, as comunidades mais pequenas integram-se muitas vezes nas comunidades maiores e tem que haver este apoio das maiores também para com as mais pequenas, sempre numa tentativa de não discriminar. Isto quer dizer que, apesar de uma comunidade ser pequena, tem o mesmo direito, digamos assim, daquilo que são as atividades e as pastorais que são feitas nas maiores. Não podemos esquecer que são povo de Deus. Onde tiverem 2 ou 3, aí estou eu no meio deles. Portanto, mesmo que seja uma comunidade pequena, procuramos fazer de tudo para que as atividades que são programadas para a ouvidoria aconteça de uma forma rotativa em todas elas, no sentido de não discriminar, ou seja, de ir sempre ao encontro daqueles que são mais em menor quantidade. Por isso, é preciso também olharmos para esta realidade que é a Igreja das Flores, onde tem a paróquia mais pequena da diocese e do país, que é a paróquia do Mosteiro. Como é que a comunidade florentina acolheu esta proposta de caminhada sinodal? De facto, esta proposta não está a ser muito sentida, digamos assim, porque começamos com uma análise da realidade, uma realidade que é muito plural, os nossos professores são muito diferentes, são 9 identidades distintas e mesmo dentro das 9 ilhas há identidades específicas em cada uma das partes das ilhas, nomeadamente das ilhas maiores, e por isso o ir ao encontro de outras realidades que não são conhecidas das próprias gentes daqui das Flores, torna-se um bocadinho complicado de tentar trilhar outros caminhos. De facto, é importante pararmos, e isso as comunidades fizeram, tentaram analisar a sua própria realidade, aquilo que são as suas conquistas, as suas derrotas, aquilo que é preciso ser feito, que até agora não foi feito, o que é preciso mudar, mas claro que ainda estamos quase como uma criança a gatinhar ainda neste caminho porque mesmo nas Flores, e julgo que também um bocadinho pela diocese toda, há muita cristandade por tradição e, portanto, o estar agarrado à piedade popular, às coisas que se faziam sempre e quer-se continuar a fazer, mesmo que já não se possa, torna-se muito complicado. Por isso, fazer uma igreja nova, em que todos se sintam incluídos, em que todos são agentes, está a ser uma tarefa um bocadinho mais difícil. Se bem que há este trabalho em conjunto. Em termos de crianças, não são muitas na ouvidoria, certamente é uma ouvidoria se calhar mais envelhecida, mas como é que está, por exemplo, a catequese e a afluência à catequese por parte das crianças das Flores? Pois, se compararmos a escola e aqueles que estão inscritos na escola com aqueles que estão inscritos na catequese, é cerca de metade. Portanto, há aqui um certo afastamento deste querer aprofundar a relação com Deus a partir da idade da adolescência, principalmente. Portanto, a infância ainda se consegue ir mantendo até à primeira comunhão, mas a partir daí as coisas tornam-se muito complicadas. Os pais já acham que os filhos devem decidir, eles já têm aulas durante todo o dia, a catequese às vezes parece um bocadinho mais de uma aula e, portanto, acaba só por funcionar para aqueles que querem fazer o crisma apenas para serem padrinhos depois. Portanto, acho que o modelo que nós temos de catequese hoje não responde ao século em que vivemos, está descontextualizada e precisa de ser revisitada para podermos, de facto, responder às necessidades de hoje. Isto
Porque as crianças precisam de se sentir alegres, precisam de se sentir entusiasmadas neste processo de conhecimento de Jesus, que é aqueles que vão seguir. É para isso que serve a catequese, não é? Conhecermos Jesus, fazermos vida com Ele e caminharmos com Ele. Se nós não apresentarmos uma proposta alegre, que valha a pena, eles não seguem. Há pouco perguntava-lhe os aspectos positivos de viver numa ouvidoria numa ilha mais pequena. Quais são as maiores dificuldades e que sonhos é que tem para a ouvidoria das Flores? As maiores dificuldades é, de facto, fazer com que cada um dos cristãos se sinta parte desta igreja que vive nas Flores. Não pensar apenas que a igreja depende apenas dos senhores padres, porque são padres, ou porque um ou outro tenha a maior responsabilidade num serviço ou noutro, e então é-lhe entregue essa responsabilidade, mas que cada um, de facto, se sinta parte. E que tem que arregaçar as mangas para construir a sua comunidade, para construir esta ilha, com os valores cristãos. Esta é a grande dificuldade, e julgo que será a dificuldade transversal a todas as ilhas. Depois, as pessoas identificam-se com a realidade da ouvidoria, por isso as atividades de ouvidoria são mais participadas, identificam-se até com as festas dos padroeiros das paróquias vizinhas, mas identificar-se com a comunidade vizinha, no sentido de, como são paróquias mais pequenas, se nós pensássemos celebrar a Eucaristia de uma forma rotativa, ora numa, ora noutra, aí já não. Portanto, há esta dificuldade de perceber que os tempos são outros, que os materiais que nós temos e a mão de obra que nós temos está cada vez mais reduzida e, portanto, haveria de pensar outras formas de viver e estar em comunidade, em família, em paróquia. E torna-se difícil também colocar e fazer as pessoas pensar desta maneira. Mas vamos devagarinho, tentando chegar longe. Como diz o ditado polaco, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso vamos tentar puxar pelos nossos leigos, tentar fazer com que eles se sintam parte desta realidade que é esta Ilha das Flores. Quais são as propostas da ouvidoria para os próximos tempos, em termos de programação, em termos de convite à comunidade? Neste momento estamos em suspenso, não é? Mas vamos procurar manter aquilo que está programado. Estamos a investir muito na formação dos nossos leigos. Acho que uma comunidade consciente e que sabe porque é que crê é capaz de fazer maravilhas e por isso investimos muito nesta parte da formativa. Foram as jornadas de pastoral social, haverá as jornadas de pastoral litúrgica e por fim também as jornadas bíblicas, este ano sobre o livro do Apocalipse. E por isso vamos tentando, com outras realidades, nomeadamente mesmo nos vários grupos, os catequistas, os grupos corais e todos os vários movimentos, fazer esta formação de maneira que possamos, de facto, construir uma comunidade ao jeito de Jesus, sabendo porquê e trabalhando nesse sentido. Portanto, as grandes propostas são estas. E também é uma das realidades que nós devemos propor e continuamos a propor, é que as pessoas, de facto, deixem de estar apenas ritualizadas, digamos assim, que às vezes temos a sensação de que andamos a sacramentalizar pessoas que não acreditam, mas que o são por tradição, mas procurar que, de facto, cada um tenha espaço e lugar do encontro com Cristo. Se não tivermos o lugar do encontro com Cristo, andamos aqui ao sabor do vento, porque os outros vão, porque os meus antepassados foram, e não se adere, de facto, à pessoa dos seus. E, portanto, este é o grande desafio a estas comunidades das Flores. As jornadas de pastoral e liturgia já tiveram marcadas, mas por impossibilidade das pessoas que vinham cá fazer essa formação, tiveram que ser enviadas, em princípio, para o mês de abril. Está ainda em condicionante. E as jornadas bíblicas serão no mês de agosto, se não me engano, a partir do dia 18 de agosto, peço desculpa, mês de maio, 18 de maio. Padre Eurico, esta é sem dúvida uma quaresma diferente. Este retiro, digamos que quase imposto aos portugueses e aos açorianos, sente que vai aproximar os açorianos uns dos outros e de Deus, ou poderá ter o efeito contrário?
Eu espero que sim. Eu acho que as pessoas podem encontrar neste tempo um verdadeiro retiro, um tempo especial para estar em família, ainda com as condicionantes que nos são pedidas, mas acho que será importante, mesmo que não haja a celebração comunitária das Eucaristias e todos os atos de piedade que são habituais nesta altura, julgo que é um momento importante de as pessoas olharem para a sua vida, é um momento de paragem, é um momento de olharem a sua família, de poderem construir mais diálogo e o estar com o outro e a atenção ao outro e, portanto, a partir desta relação interpessoal chegar àquele que é o verdadeiramente outro e que quer estar connosco. Julgo que sim. O que é que deseja aos florentinos e a todos os açorianos neste tempo quaresmal? Desejo que todos nós possamos fazer caminho, como Jesus, fazer esta pausa, este olhar para o nosso interior, fazer revisão de vida e vermos que vida estamos a viver, que caminho estamos a percorrer, rumo a este reino que o Senhor nos propõe, que é o seu amor, a sua vida por cada um de nós. Padre Eurico Caetano, obrigada por ter estado connosco no Igreja Açores. É sempre um prazer recebê-lo neste espaço de rádio. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na